A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler Atos 9:32, que conta o milagre que o Senhor Jesus fez através da vida do apóstolo Pedro, que foi a cura de um homem paralítico chamado Enéas, que estava numa cidade chamada Lida, e depois a ressurreição de uma cristã discípula chamada Tábita. Em hebraico o nome dela é Tábita, mas em grego o nome dela seria Dorcas. Então, Pedro passava por várias cidades, testemunhando, ensinando, curando, expulsando os demônios, no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele foi ao encontro dos cristãos que estavam numa cidadezinha chamada Lida, e encontrou ali um homem paralítico chamado Enéas, que já estava numa cama 8 anos. E ele disse: Enéas, Jesus Cristo te dê saúde, levanta-te, pega a tua cama e levanta. E o Senhor Jesus é o mesmo, não mudou. Se você está caído e prostrado neste momento, o Senhor Jesus te dê saúde, te dê ânimo e te diz: levanta e anda. Aleluia. E todos viram o milagre que o apóstolo Pedro fez no nome do Senhor Jesus. E muitos se converteram ao Senhor. Nós, os discípulos do Senhor Jesus, somos um livro aberto. E as pessoas têm que ver as nossas boas obras e se converterem também ao Evangelho de Cristo. Amém? Assim como era na vida dos apóstolos, assim como era na vida dos apóstolos, tem que ser na nossa vida. E Jope ficava do lado, era uma outra cidadezinha, ficava do lado de Lida, aonde o apóstolo estava ensinando e evangelizando. Eu aprendo que Deus sempre leva o seu vaso que Ele quer usar no lugar certo. Então, se Deus te mandar ir, vai, se consagra e obedece. E havia em Jope uma discípula, uma mulher cristã virtuosa. Ela estava cheia de boas obras e de esmolas que faziam aos pobres. Não nos basta só crer, só ter fé, porque a palavra do Senhor diz que fé sem obras é morta. Nós temos que ter boas obras. Tábita tinha um dom. E também não podemos enterrar os nossos dons que Deus nos dá. Tábita tinha um dom de costurar e usava este dom em prol a ajudar aqueles necessitados. Aleluia. Que estavam próximos a ela. Não enterre o dom que Deus te deu, porque no dia do juízo lhe será cobrado. Amém? Essa mulher, temente a Deus, virtuosa e caridosa, um dia ela adoeceu e morreu. Coisas ruins também acontecem com os cristãos, com os discípulos, mesmo andando certo na presença do Senhor. Porém, o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre enviará o socorro, a ajuda. Ele nunca desamparará aqueles que o servem, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele zela em cumprir a sua palavra. Amém? Então, a levaram, colocaram o corpo num quarto. Com certeza, quem estava cuidando do corpo de Tábita eram também mulheres de boas obras, mulheres cristãs, temente a Deus. E algumas poderiam até ter sido ajudadas por Tábita em algum momento das suas vidas. Eu aprendo que é importante vivermos em comunhão, cercado de pessoas virtuosas, de boas obras,
porque um ajuda o outro, um ora pelo outro. Se um cair, o outro levanta. E assim a caminhada cristã fica mais fácil. E os cristãos de Jope, amigos de Tábita, ouvindo que o grande homem de Deus, o apóstolo Pedro, que curava, que expulsava os demônios, que ressuscitava os mortos, ele fazia praticamente as mesmas coisas que Jesus fazia quando estava vivo. Então, eles ouvindo que ele estava perto, enviou 2 homens cristãos, rogando e intercedendo para que o apóstolo Pedro fosse ver Tábita. O apóstolo Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto e ele viu as viúvas rodeando perto da cama Tábita morta, e as mulheres choravam e mostravam as vestes, as túnicas que Tábita havia feito para elas. Ela estava usando o dom que Deus deu para ajudar o próximo. Olha que lindo. Isto é o que o Senhor Jesus quer em nossas vidas. Pessoas testemunhando as nossas boas obras, as nossas caridades, as nossas esmolas. O apóstolo Pedro orou ao Senhor Jesus, intercedeu pela vida de Tábita. E ele disse: Tábita, levanta-te, levanta-te. E ela abriu os olhos. Vendo o apóstolo, assentou-se. Glória a Deus. Olha o milagre. Crente não morre. Crente não morre. Crente faz a passagem. A alma do crente sai do corpo e viaja para o paraíso com Deus. A alma de Tábita estava no paraíso, desfrutando do melhor que Deus tinha para ela. Glória a Deus. Ela estava no paraíso, mas para que o nome do seu mestre, do Senhor Jesus, fosse exaltado e o evangelho fosse expandido naquela época, por amor, ela, sendo caridosa, virtuosa, permitiu voltar para um corpo velho, cansado e doente, para que através do seu milagre muitos alcançassem a salvação, se convertessem ao Evangelho. Tábita era uma verdadeira santa do Senhor. Usou os seus dons para ajudar o próximo na terra. E o Senhor Jesus, através do seu milagre, salvou muitas almas, libertando das garras de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Que nós também possamos ser, nos dias de hoje, Tábitas do Senhor, cheias de virtude, de amor, de compaixão, e usar os dons que Deus nos dá para ajudar o próximo. E através dos nossos testemunhos, do milagre que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, muitos vejam e também se convertam ao Evangelho de Cristo e encontrem a salvação, a vida eterna. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.